Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no Ar. Hoje vai ser um programa sensacional. Daqui a pouco você vai conhecer o nosso convidado de hoje. Eu só vou te dar uma dica. Você já adorou muito ouvindo a voz dele. Ele canta e olha, as composições, a sua voz, as músicas, onde ele já passou, já abençoou milhares de pessoas e igrejas. E ele é um grande goleiro e geógrafo. Você vai descobrir um ambientalista. Você vai descobrir quem é daqui a pouco. Antes, deixa eu ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Bom te receber aqui hoje, meu amigo. Você está com um desafio aí nessa corrida dos 25 anos da Rede Boas Novas, né? Isso aí, André. O desafio é a gente trazer um presente para Boas Novas, porque a Boas Novas continua com grandes desafios e muita coisa para a gente, muita coisa realizada, mas muito ainda mais a ser realizado, né? Essa digitalização em todo esse Brasil, que é um desafio muito grande. E aí estamos contando aí com o nosso querido telespectador e semeador para ofertas a partir de R$50. O desafio é ofertas a partir de R$50. E aí a gente vai mandar de presente o livro da Boas Novas, da história da Boas Novas. Agora é importante, André, o pessoal não pode esquecer, ofertar e mandar o seu comprovante ou pelo nosso WhatsApp ou por e-mail, né? Já com endereço, para poder eu fazer a postagem aqui, a Central de Semeadores enviar o seu livro, senão a gente não tem como descobrir, né, realmente, aí se cair só a oferta lá na conta, tá certo? Vai ser bem-vindo, mas eu não vou poder mandar o livro. Então é muito importante isso, André, o pessoal oferta, semeia a partir de R$50, lembrando que você não está comprando esse livro, é muito importante isso. Você está ofertando para Boas Novas e aí está recebendo de brinde. Aí a gente vai mandar esse presente para você também, tá certo? Então, vem semear, gente. Vamos entrar nesse desafio. O Davi Ramos, aqui do Rio de Janeiro, André, disse que vai entrar aí. Vamos aguardar aí a semeadura dele. Mandou um zap para a gente. Um grande abraço, irmão Davi. E vamos aguardar aí a sua semente. Já estou com o meu, tá? Esse aqui é um livro que fala toda a história. 25 anos da Rede Boas Novas, tem fotos, ilustrações. É sensacional, você tem que ter em casa. Pastor Ronaldo, você conhece qual é o seu hino da harpa favorito? O hino da harpa? É. André, eu gosto do 15 ali, é muito bom, né? Tá vendo? Marcou Crente é outra coisa, né? particular. Tu fala qual hino, ele fala o número logo. Pois é. Aí os caras que não conhecem muito bem nem sabem. Andei. Ó, consegue, andei, perdido, vaguei. Olha, né? A Boas Novas fez um projeto, foi na cruz. Pastor Ronaldo, para ensinar harpa cristã para as crianças. Muitos adultos nem sabem, agora a gente já quer ensinar desde criança. Esse é o Missão Harpa, é um filme de 1 hora de duração com 10 músicas da harpa que fala um pouco da história de cada hino e, claro, vai ensinar para o seu filho e até para você que gosta da harpa cristã, cada um desses hinos. Conheça o Missão Harpa. Encontramos! Meu Deus, ela mesma. O encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham: entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Podemos fazer de novo? Please!
Esse é o Missão Harpa, tá bom? Já está disponível em todas as plataformas digitais. Vai no YouTube, tá de graça, tem todas as músicas, tem um filme inteiro. Coloque seu filho que com certeza ele vai gostar e você também vai gostar muito. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Eu falei no outro bloco que o convidado de hoje é goleiro, ele é ambientalista, mas você louva muito a Deus ouvindo as músicas dele. Estou falando do Rafael Bittencourt. Rafa, obrigado pela tua presença. Muita gente não sabia talvez dessa vida pregressa aí. Pois é. Bom, me conta direito essa história de goleiro, de ambientalista. É um pouco E como é que a música veio? A gente vai chegar lá, mas você é formado em geografia e meio ambiente. E meio ambiente, exato. Na verdade, meu sonho era ser jogador de futebol, né? Meu também. A uns maioria da molecada aí no Os Brasil. que não conseguem vão pro gol. Não, tá ligado? É mais ou menos isso. Eu comecei na linha. Eu comecei na linha, assim. deu errado. Sabe por que eu digo isso? Porque é futebolzinho de criança, Rafael. Aí quando o pessoal vê que o cara não joga bem, não, bota pro gol, bota pro gol. Aí aconteceu contigo, talvez isso. Eu comecei lá no meio, né? Entendi. Lá no meio campo, não deu muito certo, fui pra lateral, da lateral fui pra zaga, da zaga eu fui pro gol. Entendi. Mas eu acabei ficando no banco, nem no gol eu entrava muito, mas, por exemplo, hoje eu fico aqui sentado, então hoje é a minha profissão, é sentar aqui no banco e ficar falando com o pessoal. Pois é, e aí era meu sonho ser jogador de futebol, e eu disputei campeonato carioca, brasileiro. Isso no Rio, você nasceu aqui no Rio de Janeiro? Eu sou do Rio de Janeiro, né, joguei nos clubes menores do Rio, como Mesquita, Everest, tinha uns clubes iniciando no Rio de Janeiro, eu joguei, até cheguei a jogar no Fluminense, né. Aí disputei campeonato carioca, campeonato brasileiro, parei... Como goleiro, no como gol. Goleiro, Cara, como goleiro. E isso era a tua idade, era o quê? Eu estava ali de infantil para juvenil, 16, 17 anos, por aí. Qual a tua altura hoje? Eu tenho 1,90. Então, tu ficou com 1,90, tu era o maior da classe? Isso aí, era o varetão. Né? Braço e perna gigantes, essa coisa toda. Né? Então, pro gol é muito bom. O gol é muito bom, né? A mãozona, a raquete, né? Então, como minha vida mudou, eu estava me preparando justamente, saí do Fluminense para a Portuguesa da Ilha, e a Portuguesa estava formando um time para o Campeonato Carioca, e eu fui convidado para compor esse time, esse elenco, e eu fui treinar e tal. E voltando ao treinamento, eu passei muito mal. E aí, como que minha vida mudou do futebol, eu fui estudar e depois fui para a música. É que eu comecei a passar muito mal e meus pais me levaram para o hospital, achavam que eu estava com... O médico disse que eu estava com dengue hemorrágica. E foi aquele susto, que é algo letal, seríssimo, dengue hemorrágica mata, é seríssimo. No Rio de Janeiro a gente tem vários surtos, né, de dengue, e dengue hemorrágica é seríssimo. E eu fiquei lá em observação e os médicos falaram, olha, as plaquetas dele já se regularizaram, a dor no corpo passou, a febre também cedeu, tá dor de cabeça, ok, perfeito, vamos liberar ele. Me liberaram, eu pensei, pô, amanhã eu já vou voltar pro treino, moleque, fominha, dorme com a bola. Desse jeito, Dorme com a bola, eu vou voltar pro futebol amanhã. E só que naquela madrugada eu piorei. Isso em casa? Em casa. Eu fui para casa, fiquei no quarto dos meus pais. Quando minha mãe me conta que daí para frente eu não tenho memória. Meus pais que me contam, que eu estava deitado no quarto da minha mãe, quando ela abriu a porta, eu estava repleto de vômito, arregalando os olhos, mexendo a boca, tentando falar e não falava mais. Uau, que desespero. E algumas horas depois eu perdi aí fala, audição, visão, perdi toda a coordenação motora, eu não andava mais. Durante esse episódio. Durante esse episódio aí. E aí voltaram comigo pro mesmo Hospital Fátima, lá em Nova Iguaçu, nós éramos de Nova Iguaçu. E chegou, a junta médica estava de plantão, que me atendeu na tardezinha do dia anterior, estava de plantão. E umas 2 horas depois chamaram os meus pais, falando para minha irmã, estava junto, minha irmã Adriana. E chamou a minha irmã e falou, olha, infelizmente nós fizemos tudo o que podíamos. O Rafael já não anda, não fala, não enxerga. Ele tem insuficiência respiratória, nós já ressuscitamos ele 2 vezes. Uau. E estourou bolhas de sangue nas mãos e nos pés por causa da febre muito alta. Foi um diagnóstico precoce, ele não estava com dengue hemorrágica, ele está com meningite bacteriana. E os médicos falaram, olha, ele tem no máximo 24 horas de vida. Caramba, isso com que idade era isso? 15 anos. Que isso, cara? 15 anos. 15 para 16 anos. E ele falou, ele tem aí 24 horas no máximo. E eu fiquei ali no Fátima 1 semana. Depois de 1 semana, o hospital já não tinha mais recursos para me atender, era um hospital particular, e eu fui atendido na emergência, eu não tinha plano de saúde.
Me atenderam na emergência porque tinham me atendido no dia anterior, né, no particular. E disso tu não tinha memória, tu estava Não desmaiado. tinha memória. de Meus todo pais esse que me período. contam tudo isso. Depois de Foi uma meio que um semana coma. Tu meio ficou que em um coma durante uma no semana. respirador, né? Caramba. Com paradas cardíacas constantes. Eles falaram, aqui a gente não tem mais... Isso foi em 97. 97 foi um dos maiores surtos de meningite do Brasil. Eu estava ali na estatística, ó. Vamos tentar transferir para o Caju, o Hospital do Caju, que na época lidava ainda com essa questão. Hoje não sei nem se existe mais o Hospital do Caju. Ou para o Fundão. O Fundão era impossível, o Caju também... enfim, era bem difícil. Um hospital no Rio de Janeiro que lidava com doença infecto-contagiosa. E conseguiram me transferir para o Fundão, né? Para o Fraga Filho aí da UFRJ. Fui transferido, fiquei uma semana também completamente entubado, sem andar, sem falar, sem enxergar. E a coisa complica agora. As bolhas de sangue que estouraram, né? Naquele segundo dia ali que eu voltei para o hospital, elas apodreceram. Então, eu estava a ponto de amputar as mãos e os pés. Estava entrando em putrefação minhas mãos e meus pés. Sendo que no dia 21 de fevereiro de 97, aí eu já tenho a memória, porque eu despertei. Não enxerguei, não enxergava, não falava, não andava, mas eu recuperei a memória. O período que tu ficou apagado aí, 2 mais ou menos, semanas. 2 semanas. 2 semanas, não tenho memória alguma. Que loucura, meu. Memória alguma. Quando tu vê foto ou registro, não sei nem se tem. Não Porque tenho. pai e mãe não tem nem Minha mãe guarda só o registro do hospital, da minha entrada e da minha saída. Eu comenta o fato e ela chora. Quando estou em algum lugar que eu vou cantar ou pregar, ela fica ali chorando e eu fico até com o coração apertado, né? Mãe, pai. Loucura, irmão. E aí, no dia 21 de fevereiro de 97, eu despertei. Né? Não enxergando, não falando, não ouvindo, mas eu recuperei a consciência. E eu percebi que eu iria morrer. E eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Eu ia à igreja algumas vezes, né? Participava de alguns momentos, mas eu ir à igreja não significava que eu tinha tido um encontro com Cristo. E de fato eu não tinha tido. E eu percebi que eu ia morrer e eu deveria entregar minha vida a Jesus. Eu fiz uma oração simples, inocente, sem nenhum evangeliquez, sem uma linguagem cristã evangélica. Eu disse, Jesus, eu sei que eu vou morrer. Só mexer na boca. Mas se o Senhor me der mais uma chance, eu prometo que eu vou ir no mundo inteiro falar do que o Senhor fez na minha vida. Me dá mais uma chance, Senhor. Mas se eu morrer, eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno. Eu te aceito como Senhor da minha vida. 5 minutos depois, pastor André, os médicos abriram a porta. É um hospital universitário, então, constantemente ali, médico universitário, eu não sabia que estava apagado. Mas 5 minutos depois, os médicos abriram a porta. Quando eles abriram a porta, eu só sabia falar isso. Eu levantei minha mão, arranquei o respirador, arranquei tudo. Levantei minha mão e eu gritava, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que está acontecendo? Você está delirando, é da febre, é a meningite. Não. Eu aceitei Jesus, ele entrou aqui e me curou. E ficou... Sozinho, essa experiência foi só tua. Sozinho. E ficou aquela loucura, aquela doideira. Chama o universitário, chama outro médico, chama outro. O que aconteceu? Eu aceitei Jesus, ele entrou aqui e me curou. Eu não falava, eu estou falando, eu não ouvia, eu estou ouvindo. Eu não ficava de pé, eu estou sentado aqui, levantando a minha mão, vocês não estão vendo. Ligaram para meus pais. Ligaram para meu pai. Meu pai dizia que nunca entraria numa igreja evangélica, que nunca seria crente. Minha mãe é católica apostólica romana. Acendia vela para tudo quanto é santo, porque esse foi o legado da mãe que passou para ela, né? Da nossa avó. E ligaram para meus pais e não falaram o que tinha acontecido. Meu pai pensou, 2 semanas completamente apagado, um hospital público, então um hospital universitário, ele morreu. Mandaram, ou seja, chamaram ele, vem para cá. Para receber a notícia. Não falaram nada, só mandaram ele vir. E aí, quando meu pai chegou, receberam ele, levaram ele até o quarto. Quando chegou lá, ele viu aquele monte de médico universitário, todo mundo de branco, e pensou, estão estudando a causa do óbito. Mas quando meu pai escutou minha voz, meu pai empurrou os médicos, caiu de joelho na cama, levantou aquela mão dele calejada de pedreiro, chorando, disse assim, filho, o que aconteceu? Eu disse, pai, eu aceitei a Jesus, ele entrou aqui e me curou, pai. Meu pai levanta a mão e fala assim, então aceita Jesus agora também. Minha mãe dá a volta do outro lado da cama. Meu Deus do céu. Minha mãe dá a volta do outro lado da cama, dobra o joelho e diz assim, culto de cura e libertação. Ali. Meu Deus do céu. Minha mãe levanta a mão e fala assim, filho, então quando você se batizar, eu me batizo junto com você também. Dia 18 de março de 97, minha mãe descia as águas junto comigo. E ali a minha vida foi uma mudança abrupta, Os propósitos radical. de Deus às vezes são malucos, Nossa, minha vida revolucionou a partir dali. Aí o futebol eu fui deixando um pouco de lado. Porque... Deixa para o intervalo. Vamos fazer um intervalo aqui, depois a gente volta um pouco. E claro, a gente tem algumas coisas do novo CD também, das músicas, e vamos falar um pouco sobre a carreira musical também. A gente volta já, não sai daí. A
gente está de volta com o Rafael Bittencourt, que é um milagre ambulante aqui, pela história que ele contou pra gente. Estava na bola, teve isso, tentou ainda futebol, teve oportunidades. Mas Vou pra cá, nunca dava certo. Foi estudar Geografia. e meio ambiente. Tu ainda é ligado a essas coisas do meio ambiente, tudo? Sim, nem tanto. O que aconteceu foi o seguinte, eu queria mudar a minha realidade. Eu sou de uma família muito simples, muito pobre, muito humilde. Meu pai é pedreiro, minha mãe é dona de casa. E eu sempre falava para meus pais, desde garoto, que eu ia mudar a vida da nossa família. Então, o futebol não deu certo, né? Então, eu pensei, eu preciso estudar, eu preciso correr atrás do prejuízo. Ninguém na minha família, na história da minha família, tem nível superior. Então, eu preciso correr atrás disso. Eu vou fazer um nível superior e tal. E a minha história de que eu estudei na PUC, tenho muito orgulho de falar isso, porque eu fui bolsista integral. A PUC é uma universidade de elite, caríssima, top. E referência no Brasil inteiro, referência em várias graduações. E que legal. Eu consegui estudar num pré-comunitário, num pré-vestibular comunitário, é até engraçado, eu conto isso no testemunho para a molecada, para os jovens, adolescentes, que é pré-vestibular comunitário para negros e carentes, PVNC. E eu cheguei lá, através desse projeto, eu consegui uma bolsa integral na PUC, né? A PUC foi fenomenal para mim, me deu uma oportunidade muito grande, né? O pessoal lá, nossa, foi fenomenal na minha história. E por que eu escolhi a geografia? Porque eu vi no pré-comunitário gente, assim como você estava conversando, né, num outro programa com a jornalista que é missionária, que é muito interessante isso, e eu te sigo nas redes sociais, eu vejo o seu comprometimento com missões, né, com se importar com o outro, né, toda a rede Boas Novas, eu percebo isso, que bom. né. Lá no pré-comunitário eu percebi que tinha gente ali que também de humilde e simples, né, pessoas pobres, mas que estavam doando o seu tempo, a sua escolaridade, o seu conhecimento, para que o outro tivesse acesso a um nível superior. Então, olhando o professor, dando o seu tempo ali, o cara trabalhou, deu aula a semana inteira, mano, cuidou da família, foi tá ali final de semana se dedicando, me ensinando para eu conseguir passar no vestibular, romper com um sistema dificílimo no Brasil. Irmão. Né? Dificílimo, cara. É quase impossível a gente romper essa barreira aí. O gap social do Brasil pensa que não, às vezes o cara fala, mas tem que se forçar oportunidades para as pessoas mais carentes e de níveis sociais baixos, porque no Brasil existe uma parede invisível. Nossa, é uma disparidade absurda. E eu olhando eles ali, aquilo me inspirou. Eu falei, cara, eu quero ser professor. Eu quero me dedicar a ensinar os outros, a estender a mão para alguém e falar assim, pô, eu mudei a realidade desse cara. É muito bacana isso. E eu escolhi a geografia por causa do cunho político da geografia. Não era nem a questão ambiental, mas o cunho político da geografia, que é uma ciência muito holística. A geografia, ela toca a antropologia, ela toca a sociologia, ela toca a economia, né? Ela toca a parte ambiental. Então, eu escolhi a geografia por ela estar no centro dessa discussão e eu poder tocar ainda mais pessoas, né? Por isso que eu fui para a geografia. Enquanto isso, cantava no chuveiro, aí música, porque você viveu uma virada em sua vida mesmo. Exatamente, tu canta isso, o Brasil inteiro canta pela tua voz essa música, pois que é a história da tua vida. É a história da minha vida. Mas a música veio como? Na igreja? Então, a música veio lá no momento do milagre, lá do hospital que eu te contei. Eu não sabia cantar, era uma taquara rachada, não sabia nada de música, não tenho histórico familiar na música. Mas ali no hospital, quando eu fui curado, eu só lembrava de um corinho. O inimigo pelejou, pelejou, pelejou. Lembra disso? Pega o pandeiro aí. Traz ele, que vamos sapatear esse negócio aqui agora. Vamos agitar. Pois então, eu ficava ali, me deixavam no soro, e eu ia com aquele ferro, né, o soro pendurado, eu ia de quarto em quarto. Eu batia lá na porta, falava, posso cantar um louvor? E eu cantava pro doente lá. De guerra, o inimigo pelejou. Eu evangelizava, Jesus me curou e tal. Então começou dali, eu comecei a perceber. Certo dia eu estava tomando banho lá no hospital, eu fiquei uma semana de observação. Me deixaram uma semana de observação, fazendo exercício da medicina, não deixava eu ir para casa, né? E eu tomando banho um dia, essa foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu tomando banho, eu não sabia ainda o que era o Espírito Santo, eu não tinha noção. E eu tomando banho, veio aquela voz e me disse assim, eu vou lhe usar para pregar a minha palavra. Quando você abrir a sua boca para louvar o meu nome, eu vou curar pessoas diante dos teus olhos. Eu falei, eu tô maluco. É a meningite. Voltou, velho. Vem aqui, bota um negócio aqui na minha cabeça. Voltou. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Eu todo arrepiado, comecei a chorar. Falei, ok. Passou um tempo, eu fui cantar, né? Passou o tempo, eu fui cantar. Olha o que aconteceu aqui, rapidinho. Tem um tempinho de contar? A gente tem uns 5 minutinhos, né? Tem um clipe ainda, mas vamos correr aqui que tem muita coisa. E aí... tá bom esse papo. E aí eu fui cantar. Falei, o senhor falou pra mim que eu ia cantar, eu me preparei para cantar. Passou uns 4, 5 meses, né? Fui para a igreja, tal, aquela coisa, só eu não recebi o convite. Até que um dia tinha um congresso, uma Assembleia de Deus lá em Belfort Roxo, uma igreja grande, uma irmã me chamou, Rafael, eu queria te convidar, sentindo no meu coração,
Jesus tocou no meu coração para eu te convidar para cantar. Eu falei, é de Deus, aleluia, maravilha. Naquela O época... inimigo pelejou. Não, nessa não, já melhorei um pouquinho. E aí, naquela época não tinha muito playback, não tinha muito acesso a isso, de família simples, então... O playback que a gente fazia era com a fita cassete. Eu não sou tão velho assim, mas minha família é muito simples. E como que se fazia o playback? Você pegava uma fita cassete, antigamente tocava assim no rádio o playback, tu botava ali, apertava o rec e o play, pá! Na hora. E tu ficava ali, antes do locutor falar alguma coisa, tu tirava pra não estragar teu playback. Eu preparei meu playback, só como é que foi meu Pirataria, playback. hein? Pirataria. Como é que foi meu playback? O meu pai não tinha se convertido Fez um muito download, bem. tu fez um download ali, né? Tô ligado. Meu pai não tinha se convertido muito bem, ele não tinha ainda umas fitas lá do Zeca Pagodinho, dessas coisas todas. Então eu peguei a fita dele do Zeca Pagodinho, botei... Já vi, Senhor do mano. Eu coloquei lá... Tocou o Zeca na igreja. Calma aí, calma. Meu Deus do céu. Eu fiz o playback, cheguei na igreja lotada. E a Assembleia de Deus, antigamente, o culto tinha oportunidade para todo mundo, né? Das crianças, a ovelhinha de Jesus, as missionárias, tudo mais. E eu lá no final, eu esperando a minha oportunidade, já perto da bênção apostólica, a irmã chegou com o show, pastor, Rafael. Ele falou, teu irmão Rafael aqui que vai fechar com chave de ouro. Que nada, ele tinha esquecido de mim. Rafael vai fechar com chave de ouro. Aí me chamou, foi salve dos irmãos, com a paz do Senhor, amém. Mas antes eu tinha falado pro cara do som, é o lado A. Solta o lado A. O cara soltou. Ele soltou o lado certo, não soltou o Zeca, não. Eu pensei que isso, deixa a vida me levar ele. O inimigo pelejou. Não. Ele soltou o lado certo. E aí eu fui, cantei e tal. Naquela igreja tinha um ministro de louvor. O cara era fera, tocava teclado, tinha um bolachão dele gravado e tal. Falei, pô, esse cara é minha referência. Acabou, cheguei até ele e falou assim, brother, me diga uma coisa, eu quero ser um ministro de adoração e eu me espelho em você. O que eu preciso melhorar? Ele falou, cara, não canta nunca mais não, velho. Deixa eu dar uma resposta, porque o tempo tá correndo. Vai. Ele falou, não canta nunca mais. Eu quero mostrar pra você o clipe da nova música dele, Deus de Novos Começos. Veja só. Me dá mais uma chance. Eu quero te seguir junto aos pedaços do ser e os amigos. Lindos demais! Grita pro mundo ouvir, vai! Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és Siga a tua paixão, vai! Senhor, Deus de novos. Aqui eu tô com o CD na mão, ó, Deus de Novos Começos. Esse é o CD do Rafael Bittencourt, Isso novinho. Mas só pra gente terminar, aí canta nunca mais não. Canta Aí nunca Deus... mais não. Passaram-se 10 anos desde quando ele falou isso. Eu fui fazer um evento com toque no altar. E quem eu encontro no final? O mesmo cara que falou, canta nunca mais não. Ele me deu um abraço e falou, olha, a música, eu vou ver uma virada, mudou minha vida. A música Deus do Impossível mudou a minha vida. Então eu falei assim, vale mais a pena a gente se apegar com a promessa que a gente ouviu, não importa quanto tempo atrás, do que com a palavra do E Jesus. vê logo depois de ter cantado na igreja, dentro Na da igreja. igreja, Não isso para aí. de cantar, mas aí. Mãozão, o tamanho da mão do garoto. É goleiro mesmo. Obrigado pela tua presença. Deus te Eu que abençoe, agradeço, irmão. que História agradeço. maravilhosa. Tamo Acho que junto. edificou muita gente. Obrigado Amém. pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.